Senhor, opera em mim, espero mais vigor. Opera em mim, eu gozo vou fruir. Se tua lei cumprir, ó, dai-me teu amor. Opera em mim, sedento com ardor. Opera em mim, te peço mais amor. Opera em mim, tu só me podes dar a perfeição sem par, o bom consolador. Opera em mim, ó meu Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e os tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou com o Pai, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Palavras que eu vos digo, não as digo a mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim.
crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém. Glória a Deus, oremos, irmãos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai querido, pela leitura da Tua palavra, Deus, que nós venhamos, Pai, neste culto, receber da Tua graça, do Teu poder e do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. O Senhor sabe o qual estamos em um propósito, Deus, em realizar esta obra missionária, Pai, o qual nos dedicamos para a realização desse trabalho, Deus amado. Que cada indo, Senhor Jesus, a mensagem, os louvores, Pai querido, e a expressão em gesto por meio da coreografia possa tocar no coração de todos que estão aqui, Senhor Jesus. Em especial os amigos, Pai querido, que já se fazem presente aqui nesta noite. Que o Senhor Jesus possa vir operar, Deus, no coração de cada um, para que venham te conhecer como único e suficiente Salvador, Pai querido. Fica conosco, Pai, neste trabalho, em nome de Jesus. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará
você. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, cuja presença nós estamos nesta noite, Deus. Queremos louvar o teu nome, queremos nesta noite bendizer a ti, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Sendo eu Deus, Deus amado, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus amado, neste momento estamos aqui, Senhor Deus, orando a ti, Senhor Deus. Orando em prol, Senhor, dos teus filhos, Senhor. Aqueles que nesta noite foram mencionados, Senhor. E aqueles, Senhor Deus, que precisam, Senhor, dos teus cuidados, Senhor Deus. Ó Deus amado, que as tuas mãos poderosas venham cobrir, Senhor Deus, o bairro Ponte, Deus. Venha cobrir, Senhor, a cidade de Caxias, Senhor Deus. Com as tuas mãos poderosas, venha cobrir o estado do Maranhão, o nosso país, a nossa nação, cujo Deus tu ainda é o Senhor. Ó Deus amado, nós te colocamos neste momento, Senhor, debaixo das tuas proteções, Senhor. Debaixo dos teus cuidados, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, tu tens nos preservado, Senhor Deus. Preservado para a salvação, Senhor Deus. Preservado, Senhor Deus, para fazer a tua obra, Senhor. Preservado, Senhor Deus, para estar na tua casa, Senhor Deus, aqui nesta noite, louvando e glorificando o teu nome, Deus. Obrigado, Deus amado, pela tua preservação para com as nossas vidas, para com teus cuidados, Senhor, para conosco, Senhor Deus. Ó Deus amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, venha estender, Senhor, tuas mãos curadoras sobre aquelas pessoas que neste momento estão enfermos, Senhor Deus. Precisa dos teus cuidados, Senhor, precisa de ti, Senhor, como médico dos médicos, Senhor, como Senhor dos senhores, Senhor, como Pai, Senhor Deus. Ó Deus amado, vem estar conosco, Deus. Venha abençoar o teu povo, a tua igreja, Senhor. Façamos que nesta noite, Senhor Deus, nós possamos abrir os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Ouvir os louvores que nesta noite serão entoados aqui em teu nome, Senhor. E que tu venha derramar nesta noite da tua graça, do teu poder, da tua unção sobre a tua igreja nesta noite. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Procurar
teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Oh.
Pai. Queremos apresentar, Senhor, o pastor Francisco Filho, que irá, Senhor, trazer a poderosa palavra do Senhor aqui nessa noite. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, porque estamos, ó Pai, na Tua real presença, estamos a ouvir, ó Pai, a Tua palavra, que nós saímos daqui hoje, ó Pai, nesse grande culto, renovado pela Tua palavra. Está aqui, ó Pai, é uma grande alegria, Senhor, de estar ouvindo o ministrante, ó Pai, que vai ministrar a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, irmãs, aqui reunidos esta noite, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Primeiro queremos dizer do nosso privilégio e grande alegria em mais uma vez poder estar aqui, esta casa de oração, para juntamente com esta igreja, adorar a Deus e sairmos daqui uma vez mais edificados pela Sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Osivaldo Cardoso Rodrigues, sua família, seu ministério. Deus continue abençoando de forma especial a toda a igreja aqui, os irmãos e irmãs na área 2, obreiros. Queremos parabenizar a equipe de irmãos que trabalham no departamento de missões desta área, desta subsede. Queremos notificar aqui a nossa gratidão a Deus por essa noite de conscientização missionária, onde a igreja para adorar a Deus e para refletir na palavra de Deus o desafio missionário que é legado à igreja do Senhor. Eu quero convidar os meus irmãos para nós irmos à palavra de Deus. Vamos ler o texto de Filipenses, capítulo de número 4. Você que trouxe um exemplar das Sagradas Escrituras, vamos ler a palavra de Deus em Filipenses, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Quantos encontraram e podem dizer amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário quando estive em Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta.
mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos e irmãs, aqui esta noite, a Igreja do Senhor Jesus, principalmente o movimento pentecostal, e em especial representados por nós, assembleianos, desenvolvemos, divulgamos uma tríade de uma mensagem sobre missões que diz: missões é feita com os pés formosos daqueles que vão ao campo, dos joelhos que se dobram para interceder e das mãos que se colocam à disposição para contribuir. No desafio de promover missões, na dinâmica e na responsabilidade de cumprir com o ID do Senhor Jesus, esta sentença, esta frase, provou-se ser verdadeira, porque missões é um grande desafio que Deus legou, responsabilizou, entregou para a sua igreja. E nós esta noite poderíamos trabalhar uma gama de textos bíblicos que comunicam muito bem o quão desafiador é promover, realizar missões. Mas missões, para ser realizada, para ser feita, para ser cumprida, requer-se sinergia, cooperação, requer união. E essa tríade, essa sentença que agora há pouco comuniquei aos irmãos, que missões é feita com os pés formosos dos que vão, das mãos daqueles que contribuem e com os joelhos daqueles que se prostam a interceder. É justamente isso que revela essa sentença, uma sinergia, uma cooperação. Missões não é feita apenas com aqueles que vão. Para irem, precisam ser enviados, precisam ser reconhecidos, precisam ser treinados. Quem treina, quem reconhece, quem envia é a igreja. E é a igreja quem coopera com os pés formosos daqueles que vão em oração, quando dobra o seu joelho e intercede. Com finanças, quando contribuem com aqueles que vão e se colocam à disposição a irem ao campo missionário. Quando nós abrimos e paramos para examinar o capítulo 4 de Filipenses, o verso de número 10 até o verso de número 20, nós encontramos aqui um dos textos mais fortes do Novo Testamento, que comunicam muito bem a ideia de que missões é feita com aqueles que vão, quando a igreja coopera com eles, contribuindo e orando. Temos aqui o apóstolo Paulo, exemplo máximo no Novo Testamento de missionário.
reconhecido por uma comunidade local, reconhecido pela igreja, enviado pela igreja. Atos capítulo 13, a gente precisa lembrar que a igreja envia, movida, dirigida pelo Espírito, Paulo para o campo, para o trabalho missionário. Compreende ao longo do livro de Atos e com as narrativas das cartas que ele escreve, 4 grandes viagens missionárias, onde ele vai em terras longínquas, terras desconhecidas, anuncia o Evangelho. Este Paulo que vai ao campo missionário é o Paulo que sofre perseguições, é o Paulo que apanha, é o Paulo que é preso, é o Paulo que é perseguido, é o missionário Paulo que sofre as agruras, os dissabores para anunciar o Evangelho. Mas esse mesmo Paulo que sofre esse número variegado de situações desafiadoras, esse número variegado de situações que cooperavam para que ele regredisse do campo missionário e desistisse de comunicar o Evangelho, é o mesmo Paulo que, não obstante as lutas que enfrenta, que não obstante os ataques que sofre, que não obstante as perseguições, as surras que leva, é o Paulo que está disponível, como ele escreve lá na carta às igrejas da Galácia, a sofrer dores de parto, mas ele desejava muito que Cristo Jesus fosse formado na vida das pessoas. E Paulo chegou ali em Atos, à altura de Atos 16, obediente a uma visão que o Espírito de Deus lhe comunicava, conseguiu chegar à Macedônia. E a Macedônia era a primeira região do continente europeu, a primeira parte do mundo ocidental que ouviu, que recebeu o Evangelho de Jesus, foi a Macedônia. E a primeira cidade da Europa que ouviu o nome de Jesus, o plano redentivo da salvação, foi a cidade de Filipos. Quando a gente abre Atos 16, o primeiro local, a primeira cidade do mundo ocidental que Paulo colocou os pés foi a cidade de Filipos. Ali ele ora por uma primeira mulher, Lídia é o nome dela, uma microempresária da cidade, uma vendedora de púrpura. Paulo ora e liberta uma jovem que sofria sobre pressão de demônios, ele liberta ela. Ele prega o Evangelho para o carcereiro da prisão, e Paulo rapidamente, às pressas, vai embora da cidade de Filipos. E aí ele coloca os pés numa próxima cidade, a capital da Macedônia, a cidade de Tessalônica, e ali fica também alguns dias comunicando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo termina a sua segunda viagem missionária, e nós já estamos à altura do capítulo de número 17, para início do capítulo 18 do livro de Atos, quando então ele vai começar a sua terceira viagem missionária. Quando ele retorna da sua terceira viagem missionária, nós já estamos falando à altura de Atos capítulo de número 28. Paulo é preso, fica ali numa prisão, e nesta prisão Paulo espera por julgamento por parte de Roma. E a igreja de Filipos, que foi fundada por Paulo lá em Atos 16, fica sabendo que o apóstolo Paulo está preso. 10 anos se passam de Atos 16 até Atos capítulo de número 28. Do momento em que Paulo fundou a igreja de Filipos até o momento em que ele está preso em Roma, aguardando o julgamento por parte do império, se passaram 10 anos. A igreja fica sabendo que ele está preso. E a igreja tem a linda iniciativa, movida por Deus, de levantar uma oferta missionária para abençoar e atender as necessidades de Paulo.
A igreja levanta uma oferta, escolhe o próprio pastor da igreja, o nome dele é Epafrodito. Nós lemos o nome dele aqui no capítulo de número 4. E Epafrodito sai da cidade de Filipos, percorre e viaja cerca de 2.000 quilômetros, chega em Roma, encontra Paulo numa casa alugada e entrega ali a oferta missionária que aquela igreja de Filipos havia levantado para Paulo. O coração do missionário Paulo fica tão grato a Deus por aquela oferta que Epafrodito havia enviado para ele, que a igreja havia levantado, que Paulo então começa e, como gratidão a Deus, escreveu uma carta. E aí Paulo escreve então uma carta aos Filipenses. Para quem não sabe, Filipenses é chamada de a carta da gratidão, porque é uma carta suave, apesar de Paulo tratar nela alguns problemas, mas é uma carta leve, é uma carta de gratidão. Paulo coloca o coração para fora, e ele coloca então os sentimentos para fora e começa a louvar a Deus, a agradecer a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada contribuinte, pela vida de cada crente da cidade de Filipos. E Paulo então tece alguns comentários sobre a igreja dos filipenses. E essa noite eu quero depender dentro do tempo, quero depender daquilo que estive atrás dentro de Filipenses, para comunicar aos irmãos essa noite sobre as características de uma igreja missionária, sobre as características de uma igreja que ama missões, as características de uma igreja que é resultante do trabalho missionário. Se tem uma igreja no Novo Testamento que todo pregador, todo pastor, todo estudante, todo teólogo, todo exegeta das Sagradas Escrituras diz que é missionária, é a igreja de Filipos. Pense numa igreja que ama missões, é a igreja de Filipos. Quando ela fica sabendo que o seu fundador, o apóstolo Paulo, está preso lá em Roma, ela tem a iniciativa de levantar uma oferta missionária especial. E ela escolhe o próprio pastor da igreja, o próprio líder Epafrodito, para ele conduzir esta oferta até as mãos do missionário Paulo. Um detalhe importante é que a igreja de Filipos não levou 10 anos para aprender a contribuir no trabalho missionário. A igreja de Filipos não passou 20 anos para começar a contribuir na obra missionária. Tem igrejas, e como o próprio Paulo vai dizer aqui no capítulo de número 4, que tem 30 anos de existência, 50 anos de existência, mas que não fazem, que não contribuem, que não se doam, que não se envolvem com o trabalho missionário. Como ele próprio vai dizer: irmãos filipenses, vocês de todas as igrejas que eu passei, foi a única que conseguiu contribuir no meu ministério. Uma coisa muito profunda que a gente aprende com a igreja de Filipos, irmãos, é que a igreja de Filipos aprendeu a contribuir com a obra missionária ainda quando era uma igreja nova convertida. A irmã Lídia aprendeu a contribuir na obra missionária quando ainda era convertida, ainda estava na classe do discipulado. O carcereiro da prisão, sua família contribuíram na obra missionária ainda quando estavam na classe de discipulado da igreja de Filipos. Porque quando a gente abre, por exemplo, o capítulo de número 17, versículo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos ali a menção de que Paulo, depois que sai fugido da cidade de Filipos, a primeira cidade que ele coloca os pés é na cidade de Tessalônica. Mal Paulo chega ali na cidade de Tessalônica, os crentes que ele havia deixado convertidos ao Senhor na cidade de Filipos já enviam a primeira remessa de donativos. Quando a gente pesquisa bem profundamente a vida de Paulo, Paulo só passou pela cidade de Tessalônica 2 vezes. A primeira vez foi em Atos 17, quando ele está terminando a segunda viagem missionária, e a
Segunda vez que ele vai à cidade de Tessalônica é quando ele está realizando a terceira viagem missionária. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está em Roma, em Atos 28, 10 anos se passaram. E ele diz aqui que todas as vezes que ele esteve ali na cidade de Tessalônica, a igreja de Filipos enviou para Paulo recursos financeiros e donativos para que ele tivesse as suas necessidades supridas. A primeira característica de uma igreja missionária, ou da igreja de Filipos, é que ela é uma igreja que sustenta a obra missionária financeiramente. Olhe só o versículo de número 10 e o versículo de número 16 do capítulo 4 de Filipenses. Versículo 10: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. A expressão aí utilizada por Paulo, renovados o interesse por mim, fala de um cuidado muito especial que a igreja de Filipos tinha pela vida de Paulo. E quando a igreja fica sabendo que Paulo está em apuros, que Paulo está em situações difíceis, a ideia que o texto quer comunicar é que a iniciativa que a igreja vai ter para com a vida de Paulo é como se a igreja tivesse conhecendo o apóstolo Paulo pela primeira vez e que, portanto, a igreja não medirá esforços para ajudar o ministério do apóstolo. Quando, por exemplo, nós olhamos para o versículo de número 16, diz Paulo assim: Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos: os pés daqueles que vão ao campo missionário são pés de pessoas humanas como nós. São famílias que vão também ao campo missionário. São homens e mulheres que têm sonhos como nós temos sonhos. São famílias, homens e mulheres que têm projetos como nós temos os nossos projetos. Mas são pessoas que abriram mão dos seus projetos, abriram mão dos seus sonhos e deram a sua vida, deram os seus talentos, deram os seus dons para a obra de Deus e se candidataram para ir ao campo missionário pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus não envia, irmãos, animais irracionais para o campo missionário. A igreja não envia animais irracionais para o campo missionário. A igreja envia para o campo missionário pessoas, humanos. E humanos e pessoas precisam se vestirem, se alimentarem, precisam viver. Tem despesas, tem finanças. E a igreja de Filipos aprendeu muito cedo que missões é realizada por pessoas, e pessoas que vivem integralmente para fazerem a obra de Deus precisam ser mantidas financeiramente. Uma segunda característica de uma igreja missionária, ou a igreja de Filipos, que nós aprendemos com esta igreja, é que a igreja precisa participar da luta espiritual que vive o missionário em campo missionário. Missões é realizada com as mãos daqueles que contribuem, mas também missões é realizada com os pés, com os joelhos daqueles que se dobram. Essa semana você dobrou o seu joelho e se lembrou do missionário em campo. Você se lembrou quantas vezes você esta semana intercedeu, orou, viveu a luta, o desafio, a dificuldade dos missionários. Queridos, basta pesquisar o movimento missionário moderno e nós vamos constatar a dificuldade que é no campo missionário
para homens e mulheres que se prontificaram a anunciar o Evangelho de Jesus. É uma batalha espiritual travada, porque quando a igreja envia um missionário, quando a igreja envia uma missionária, a igreja não está enviando alguém para apresentar um projeto social para aquela cidade, para aquele campo, para aquela comunidade. Quando enviamos uma pessoa, quando enviamos um missionário, uma missionária, estamos enviando um soldado de Cristo Jesus para destronar ali o império das trevas com a mensagem do Evangelho. Por isso a necessidade, meus irmãos, por isso a necessidade, minhas irmãs, do círculo de oração, de lembrarmos dos irmãos e das irmãs que estão na linha de frente no campo missionário, que estão lutando contra as hortes espirituais da maldade, com os corações endurecidos pelas trevas, mas que a todo custo estão anunciando que somente Jesus Cristo é o Senhor, e somente Ele é digno de toda adoração. Olha o verso de número 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Quais eram as tribulações de Paulo? O termo grego aqui nos permite imaginar um número variegado de situações, mas há um número muito usado dessa palavra no grego por Paulo para se referir às lutas espirituais que ele tinha. Meus irmãos, precisamos participar das lutas e das tribulações daqueles que vão ao campo missionário. E não há maneira melhor para participarmos das tribulações daqueles que estão no campo missionário quando dobramos os nossos joelhos na presença de Deus, porque nós estamos a quilômetros dos missionários, estamos tão distantes deles, às vezes geograficamente, às vezes pela própria comunicação, mas deixa eu dizer uma coisa: a sua oração tem o poder de alcançar em uma velocidade instantânea a situação e a vida desse missionário ou dessa missionária que está em campo numa determinada situação. Participe de missões, dobrando os seus joelhos, intercedendo e rogando a Deus pela sua intervenção. Uma terceira coisa que aprendemos com a igreja de Filipos é que contribuir com a obra missionária, é que contribuir com o projeto de missões na igreja não é um peso, não é um protocolo, não é um exercício de liturgia simplesmente que os membros e congregados da igreja devem observar. A nossa igreja, por exemplo, cultiva a metodologia de que os irmãos devem ter um carnê de missões em casa, onde mensalmente você procura a tesouraria da igreja e você oferta um valor mensal para a obra missionária. Essa metodologia nunca pode ser vista por você como um peso, como um protocolo, como mais alguma coisa criada pela igreja para ter fundos monetários. Não! Contribuir com missões, irmãos, é um ato de adoração a Deus. Todas as vezes, me permita dizer isso, todas as vezes que você pega o seu carnê e que você vai na tesouraria da igreja e você deposita naquele carnê com a finalidade de missões algum valor, você não está simplesmente cumprindo um rito da igreja, você está prestando adoração para Deus. Olha o verso de número 18 do capítulo 4 de Filipenses. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Olha só, Paulo recebeu tudo, ofertas outras que a igreja tinha enviado para ele,
E ele diz que tem mais do que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Aí Paulo, irmãos, não para por aí. Porque quando você contribui na obra missionária, você não está simplesmente mantendo uma família, um missionário com as suas necessidades. Você não está simplesmente satisfazendo as necessidades de uma família missionária. Perceba aqui que o envio da oferta pela igreja de Filipos a Paulo, como ele diz, é o sustento e a provisão das suas necessidades, mas ele não para por aí. Olha o que ele diz: elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Que linda visão, irmãos. Que linda visão. Que linda visão. Essa deve ser a motivação maior da igreja. Essa deve ser a sua motivação maior. Contribuir com missões não é apenas contribuir filantropicamente com alguém que se dispôs a fazer a obra de Deus, mas contribuir com missões é um ato de adoração para Deus. E quando Deus olha esse ato cultivado, exercido pela igreja, Deus olha e vê como um aroma suave de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem adorado a Deus com as suas contribuições para o trabalho missionário? Será que Deus pode olhar para os seus atos e ter como atos suaves em relação a missões na sua vida, na sua caminhada cristã? Paulo rebusca aqui do Antigo Testamento os modelos e os tipos de ofertas ali apresentados nos 5 primeiros livros da Bíblia, quando Paulo diz que é um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Fazendo um paralelo com tipos de ofertas que eram oferecidas a Deus no Antigo Testamento e que Deus não recebia, que eram fedidas diante de Deus, que não eram agradáveis diante do Senhor. Mas contribuir com o ministério de Paulo é visto por Deus como uma oferta, um ato de adoração agradável ao Senhor. Uma outra coisa que aprendemos com a igreja de Filipos, uma igreja missionária, é que a igreja faz missões não do que sobra, faz missões apesar das necessidades. Irmãos, a igreja não pode ter dinheiro em caixa. Igreja não tem dinheiro em caixa. Não é esse o seu objetivo. Mas mesmo não tendo, a missão não pode deixar de ser feita. Porque aprendemos com a igreja de Filipos que a igreja faz missões não daquilo que sobra, porque nunca sobra, mas ela faz missões apesar das suas dificuldades. Quando a gente lê a história da igreja primitiva, medieval, moderna, a igreja sempre passou por dificuldades, sempre passou por dificuldades, nunca sobrou para a igreja, mas mesmo assim, a igreja há 2000 anos, ela vem avançando no campo missionário, estendendo e levando a bandeira do evangelho a outras terras e povos que não conhecem o nome do Senhor Jesus.
E a igreja de Filipos é um exemplo de igreja que não tem uma arrecadação mensal milionária. A igreja de Filipos é um exemplo de igreja que não tem valores financeiros sobrando no seu caixa, mas mesmo assim ela faz missões. Porque a grandeza do trabalho missionário não é fazer porque temos muito, mas a grandeza do trabalho missionário é nos envolvermos com ele, ainda que tenhamos muito pouco. Quando a gente pesquisa o perfil das igrejas do Novo Testamento, a igreja de Filipos, e para mim, esse humilde explanador da palavra de Deus aqui essa noite, os pobres da Macedônia, de quem Paulo retira oferta para ajudar a crise que enfrenta as igrejas na região da Judeia, é para mim a própria igreja de Filipos. Embora a igreja de Tessalônica faça parte da região da Macedônia, mas é uma igreja que não gosta muito de contribuir. Filipos é a igreja que de todas as regiões da Macedônia é a igreja que se sobressai. É uma igreja pobre, é uma igreja que não tem sobrando, mas entre as dificuldades promove missões. Queridos, foi nessa própria carta, de novo para este humilde explanador da palavra, Filipenses é o texto meu preferido do Novo Testamento. Tem muitos textos lindos, os evangelhos, as cartas, por exemplo, de João, mas para mim Filipenses é o texto mais lindo do Novo Testamento. Foi nessa própria carta aqui que Paulo falou àquela igreja do progresso do evangelho, dizendo que independentemente das circunstâncias, o evangelho do Senhor Jesus vai continuar crescendo, vai continuar marchando e vai continuar progredindo. Essa noite eu vim aqui conscientizar você da necessidade de você se envolver mais com o trabalho missionário, porque missões é o negócio do reino de Deus. Esta noite eu me dispus humildemente, de coração muito grato a Deus, a vir aqui esta noite, abrir o perfil da igreja de Filipenses e pedir ao Espírito Santo que te faça um crente mais envolvido com o trabalho missionário, que você contribua financeiramente com o trabalho de missões, que você guerreie as guerras daqueles que estão no campo missionário, que você batalhe em oração as lutas e as batalhas espirituais, que você se envolva cada dia mais com a obra missionária. Mas essa noite eu vim também aqui liberar uma palavra de Deus sobre esta igreja. Queridos, estamos vivendo em tempos em que, se olharmos, não está sobrando, mas mesmo assim precisamos fazer, mesmo assim precisamos avançar. Em tempos pandêmicos, em tempos de morte, o evangelho do Senhor Jesus precisa e continuará progredindo, porque a obra é de Deus e as portas do inferno não resistirá contra ela. A minha oração e o meu desejo, a minha fé e a minha certeza é que o Senhor continue te envolvendo cada dia mais, te desafiando cada dia mais pelas palavras, pelas ministrações que você ouvirá, pelos dados que você vai receber com o trabalho missionário. Contribua, ore, e se está no seu coração, se candidate para ir ao campo missionário. E como o próprio Paulo termina aqui o finalzinho de Filipenses 4, dizendo àquela igreja que
o Deus a quem ele serve suprirá todas as necessidades daqueles que se envolvem com missões, seja contribuindo, seja indo, seja ofertando. Eu peço a você que por alguns segundos levante a sua mão, e eu quero fazer uma oração ao Deus que supre todas as necessidades. Enquanto você fica com as suas mãos levantadas, eu te peço que você apresente a Deus as suas necessidades. Apresente para o Deus, dono das missões, as suas necessidades. E peça a Deus oportunidade para você contribuir, ou ir, ou interceder mais pelo trabalho missionário. Eu farei uma oração, e eu tenho certeza que enquanto eu estiver orando, o Deus que supre todas as necessidades em Cristo Jesus vai te incomodar, vai falar com você, a se envolver cada vez mais com o trabalho de missões. Eterno Deus, bondoso Pai, fundador e iniciador, promotor principal da obra missionária, a tua natureza ontológica, Senhor, é uma natureza missionária. Os teus atributos comunicam missões: amor, misericórdia, graça, longanimidade. Eu estou, Senhor, diante da tua igreja, a quem o Senhor convoca, a quem o Senhor desafia a se envolver cada vez mais com a tua obra. Ó Deus, nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos pandêmicos, tempos de morte. Ó Deus, eu não sei o que falta, eu não sei a necessidade, mas eu sei, meu Deus, do desejo desta igreja. Eu sei do desejo desse crente de contribuir mais com a tua obra. Então eu te peço, ó Deus, que pode suprir todas as necessidades. Não é uma, não é duas, não é três necessidades que tu podes suprir. A tua palavra diz que são todas as necessidades. Tu podes suprir. Eu não conheço a necessidade do teu servo, da tua serva, mas eu sei, Senhor, do desejo desta igreja de se envolver mais com missões, de contribuir mais com missões. Então eu te peço, Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, onde houver um crente de mão levantada, supre pela multidão das tuas misericórdias a necessidade de cada um. Resolva, Senhor, o problema de cada um, e assim gratidão seja gerada no coração de cada crente para contribuir na tua obra, como resposta de gratidão ao suprimento das necessidades pelas mãos do Senhor. Eu te oro assim, Senhor, confiante na tua palavra, e no nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Pode glorificar mesmo, igreja do Senhor Jesus. Louve o nome do Senhor, adore a Ele, pois nós fazemos parte desta missão. E se você quer entender e aprender mais sobre missões, estude a carta de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, e veja, a maravilhosa dádiva de Deus, que é a sua obra, através das viagens missionárias ali realizadas. E veja a realidade local, busque através dos missionários o conhecimento, busque através dos nossos irmãos que estão à frente das obras, conversar, para que nós venhamos entender a real dimensão da necessidade, que a obra tem nessa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos neste momento tirar uma oferta,
né, uma oferta especial para missões, onde peço aos amados irmãos que abram seu coração e ofertem com graça, com alegria, pois de muito valia é o investimento na obra do Senhor. Aleluia. Convidar a irmã Érica para estar louvando e adorando o nome do Senhor. Mas antes da irmã Érica louvar, gostaria que o Carlos Jorge colocasse os slides, né? Nossa igreja tem obras missionárias, né, espalhadas não só no Brasil, mas fora do Brasil. E hoje a gente vai trazer esta obra. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Medo e frio não podem te impedir de levar a mensagem. Te confio entregar aquele que a leva, gemendo e chorando um dia. Voltará trazendo consigo seus molhos cheios de alegria. Formosos são os pés daqueles que levam as novas do Senhor. Exclama do Rei que virá. Tem almas de Deus. Não seja omisso em nome de Jesus. Entregue o que Ele te deu. Como terão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Levante a bandeira nas praças, nas ruas, assuma Jesus, porque Ele te assumiu lá na cruz. Anunciai o reino de Deus, pois Ele vem, anunciai o reino de Deus, Ele vem. O mundo precisa saber, Ele vem,
Eu vou falar melhor aqui. Permita-me tirar a máscara. Em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus, irmãos, não deixe que esses dias difíceis da igreja aqui na terra, dias tenebrosos, dias que está trazendo grande frieza espiritual em muitos, a tal ponto até de não se congregarem, de ficar acostumado e às vezes trancafiado dentro de casa. Não são aqueles irmãos que têm comorbidade, aqueles de mais idade, que graças a Deus eu dei santa ceia, e eu faço questão de dar ceia para eles, eu mesmo como pastor, com mais 2 missionários, faço isso sempre. 95% deles já se vacinaram a primeira dose. Graças a Deus. Não tem aqueles resistentes, mas tem que respeitar, né, irmãos? Todos eles. Irmão, a vacina está aí, chegou, não vai furar fila. Uma irmã chegou para mim e falou isso: não vai furar fila. Vacine-se, meu irmão. Vacine-se. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E outra coisa, Deus está conosco. O sangue de Jesus sobre cada um de nós. Mas use sua máscara, álcool gel, muito cuidado. Todo cuidado é devido, é importante, mas sobretudo a proteção de Deus está sobre a sua igreja. Aleluia! Quantos têm a graça protetora de Deus? Diga glória a Jesus. Se não for essa, irmãos, nada mais adianta. Agora, tenha cuidado também, faça seu culto doméstico em casa, leia a Bíblia, ore e não deixe de se congregar. Não deixe de se congregar. Não troque programa na igreja por estar em casa, ou na porta, em algum lugar outro. Não deixe, meu irmão. Em nome de Jesus, não deixemos que a frieza espiritual entre dentro da nossa casa. E outra coisa, você que é pai, que é mãe, olhe para sua família. Qualquer coisa você tem a autoridade de Deus, de dizer: vamos para a igreja, vamos adorar, vamos cultuar. Amém, irmãos? Amém, queridos? Quantos estão esperando Jesus? Diga glória a Deus. Deus abençoe cada um dos santos em nome do Senhor. Convido Senhor o irmão Deus, Pai de Maurício, graça, Pai de para fazer maravilha, queremos, meu Pai, te agradecer, Senhor, por hora este culto realizado, Senhor, por tu ter falado com cada um de nós, meu Pai, nesta noite, Senhor. Meu Pai, te rogamos as tuas bênçãos, Senhor, continua nos protegendo, nos livrando de todo mal, Senhor, porque cremos, meu Pai, que tu és o único e suficiente Salvador de nossas vidas, Pai. Senhor, vai de encontro, meu Pai, com aqueles que não puderam vir, Senhor, toca com a tua mão santa e poderosa, meu Pai. Vai de encontro também com aqueles que estão enfermos, Senhor. Cura, meu Pai, se assim for a tua vontade, Senhor. Continua, meu Pai, nos abençoando. Leva aos nossos lares, meu Pai, guardados e protegidos pela tua mão santa e poderosa, Senhor. Abençoa, meu Pai, no decorrer da semana, os trabalhos, meu Pai, a ser realizado, porque é tudo para a tua obra, Senhor, é tudo para o teu engrandecimento, Senhor, e que nós venhamos, meu Pai, a cada dia mais diminuir ante a tua face, e tu venha se evidenciar nas nossas vidas, meu Pai. Te rogamos, meu Pai, as tuas ricas bênçãos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Mãozinha no coração, Pai do Senhor, Deus